Olá, seu evento começará em instantes, mas antes eu tenho um pedido. Inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Assim você fica por dentro das entrevistas, bate-papos, maratonas, aulões, análises de editais e ainda acompanha conteúdos exclusivos para carreiras jurídicas. Bom evento! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mayara Tachi, eu sou defensora pública do Distrito Federal e professora de processo penal aqui do GRAM. E aí eu vou deixar com você aqui minhas redes sociais também, @mayara.tachi e @asdefensora. Se vocês ficarem com alguma dúvida depois desse encontro de hoje, podem me mandar direct perguntando, que eu costumo responder todas as perguntas, tá bom, pessoal? Bom, então vamos começar aqui falando sobre o que veio previsto nesse dispositivo que instituiu o Acordo de Não Persecução Penal. Ele foi inserido, pessoal, pela Lei 13.964, que curiosamente ficou conhecida como pacote anticrime, mas ela foi editada originalmente pelo ex-ministro Sérgio Moro, e na época, então ele foi quem, na verdade, capitaneou essa lei com o objetivo de combate ao crime, né? Porém, essa lei foi alterada em vários dispositivos e houve uma série de possibilidades ali de descriminalização. Então aqui a gente tem até uma contradição, né? No pacote anticrime, a gente traz uma medida despenalizadora, que é o Acordo de Não Persecução Penal. Então o Acordo de Não Persecução Penal, ele é um dispositivo que tem ali, traz uma mitigação do princípio da obrigatoriedade. Por quê? Porque caso aceito o acordo, caso cumprido o acordo, é extinta a punibilidade sem que o Ministério Público dê início à ação penal. Então a gente tem que a ação penal pública ela é obrigatória, o princípio da obrigatoriedade, mas esse aqui é uma mitigação, assim como acontece com a transação penal. A suspensão condicional do processo, ela é uma mitigação do princípio da indisponibilidade. Por quê? Porque lá a gente já tem uma ação penal instaurada e aí o Ministério Público deixa de dar seguimento à ação penal quando é celebrado e cumprida a suspensão condicional do processo. Então, a gente tem agora esse arcabouço de medidas despenalizadoras, então, que a gente chama de negócio jurídico processual, que vai constituir na transação penal, suspensão condicional do processo, o acordo de não persecução penal e também a colaboração premiada, né, que em alguma medida pode até mesmo também impedir o início da ação penal. Então são medidas ali em que há uma negociação entre as partes. O Ministério Público abre mão de uma parcela do direito de punir e a pessoa que está sendo supostamente acusada, né, ela abre mão também do direito de se defender em um processo, de acordo com o devido processo legal, porque ela quer evitar os riscos de uma ação penal. Muitas críticas são feitas a esses institutos que vêm sendo ampliados no nosso ordenamento jurídico, porque nos Estados Unidos o plea bargain, que é o acordo máximo lá, ele cabe para todo tipo de crime e 97% dos casos criminais não chegam a ser julgados porque todos, né, quase todos ali, 97%, são acordos que são feitos entre a acusação e o réu, né? Então isso leva com que muitas pessoas inocentes acabem firmando acordos justamente por medo do resultado de um processo. Hoje nós então temos essa ampliação dos acordos. Esse aqui hoje é o acordo mais abrangente, né? Porque ele vai trazer agora a possibilidade de não ser oferecida denúncia para crimes ali com uma pena mínima bastante elevada. Vamos ver aqui os requisitos então do artigo 28A. Primeiro ponto, pessoal, aqui então ele vai trazer várias informações pra gente, tá? Primeiro ponto é que ele vai te explicar que só vai caber acordo de não persecução penal quando não for o caso de arquivamento. Ou seja, ele está dizendo, a contrário senso, que eu preciso ter justa causa para uma ação penal. Então isso significa o quê, pessoal? Se eu não tenho provas, se é o caso de atipicidade material por princípio da insignificância, eu não posso dar início a uma celebração de um acordo de não persecução penal. Porque eu só posso celebrar um acordo para aquelas hipóteses que não são o caso de arquivamento. Porque perceba, se é o caso de arquivamento, eu não tenho por que fazer um acordo, né? Então, o Ministério Público, ao propor o acordo, ele já tem que fazer uma análise dessa justa causa para verificar se deve ou não propor. Se ele perceber que é o caso de arquivamento, ele já arquiva de plano e não vai nem comunicar ali o suposto autor do fato delituoso. Então, primeiro ponto, não pode ser caso de arquivamento. Segundo ponto é que o acusado deve confessar. A confissão formal e circunstanciada é um dos requisitos para a celebração do acordo. A gente vai ver em que momento que essa confissão ela deve acontecer, mas ela é essencial. Se o acusado não quiser confessar, ele não pode celebrar o acordo, tá? Então, ele tem necessariamente que confessar.
Se ele não quiser celebrar o acordo porque ele não quer confessar, existe ainda a possibilidade dele celebrar outros tipos de acordo que não exigem a confissão. A transação penal e a suspensão condicional do processo não exigem confissão. O problema é que no acordo de não persecução penal eu vou abranger muito mais crimes do que eu vou abranger nesse, já que os parâmetros objetivos lá são menores. Para a transação penal tem que ser uma infração de menor potencial ofensivo. E não cabe acordo de não persecução penal quando for caso de transação penal, a gente vai ver. E para a suspensão condicional do processo, eu tenho uma pena mínima de até 1 ano. Aqui a gente vai ver que a pena mínima ela é bem maior. Mas existem casos em que há a possibilidade de que os 2 acordos sejam celebrados. Por exemplo, furto simples, receptação. Esses crimes têm pena mínima de 1 ano e admitem tanto o acordo de não persecução penal quanto a suspensão condicional do processo. Então a gente vai ter as 2 possibilidades nesse processo. O acordo de não persecução penal, ele é prévio, porque ele acontece na etapa inquisitorial, e a suspensão condicional do processo, ela é posterior, porque acontece já na etapa da ação penal. Então eu posso escolher não celebrar o acordo de não persecução penal, porque eu não quero confessar, e deixar para celebrar só efetivamente ali na ação penal a suspensão condicional do processo, onde não é exigida a confissão. Tá? Então a confissão é um dos requisitos aqui. Próximo requisito, pessoal, é que a infração penal ela tem que ser cometida sem violência ou grave ameaça, tá? Sem violência ou grave ameaça. Então, infração com violência ou grave ameaça não admite acordo de não persecução penal. Além disso, pessoal, pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. E aí, atenção, tá, pessoal? Não é até 4 anos, é inferior a 4 anos, significa que 4 anos não está incluído. Então, é abaixo de 4 anos. Tá? Se eu tiver um crime que a pena mínima é de 4 anos, ele não for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, mas a pena é 4 anos, não vai caber o acordo de não persecução penal. Então, é até 4 anos. Então, 3 anos, e a gente vai ver aqui que eu considero para essa pena de 4 anos as causas de aumento de pena, as qualificadoras, as causas de diminuição de pena. Então, eu posso bater quase 4 anos. Por exemplo, eu posso ter um crime que tem uma pena de 3 anos e que eu aumentei ali 1/6, né? Se eu aumentei 1/6, eu tenho ali menos do que 4 anos, porque 1/6 de 3 anos ali vai ser 6 meses. Então, eu posso, qualquer pena, considerando as causas de aumento de pena, quando não chegar aos 4 anos, vai admitir aqui o meu acordo de não persecução penal. Então, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal nessas hipóteses, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Então, aqui, o Ministério Público também tem um requisito subjetivo. Ele tem que entender que é suficiente e necessário para a prevenção do crime. Então, ele pode, por exemplo, ter um crime que objetivamente se enquadre nesses requisitos aqui, mas pelo modus operandi, pela forma como ele foi praticado, o Ministério Público compreende que não é suficiente a celebração do acordo e entende que é o caso de oferecer denúncia. Mas entendam que isso deve ser devidamente motivado, tá? Se eu preencho todos os requisitos aqui e o Ministério Público ainda assim não oferece, eu tenho aí uma ilegalidade. Ele vai ter que motivar para deixar efetivamente de oferecer denúncia nesse crime. Então a gente viu que tem que haver a confissão do acusado. E aí, por algum tempo, os membros do Ministério Público estavam deixando de oferecer o acordo de não persecução penal porque o acusado lá no inquérito não tinha confessado o delito. Ele tinha permanecido em silêncio ou ele tinha negado. E aí os membros do Ministério Público falavam, olha, não vou oferecer o acordo porque faltou o requisito da confissão. E aí ofereciam denúncia para o acusado. Isso chegou até o STJ perguntando, eu preciso de uma confissão prévia ou essa confissão ela deve acontecer por ocasião da celebração do acordo? Olha o que o STJ decidiu. A ausência de confissão formal e circunstanciada no curso da ação penal não impede a remessa dos autos ao parquê para avaliar a propositura de acordo de não persecução penal, uma vez que essa confissão pode ser formalizada perante o Ministério Público no ato da assinatura do acordo. E aí eu pergunto para vocês, faz sentido que o réu tenha que confessar previamente, sem saber mesmo se vai ser oferecido um acordo para ele? Bom, se a gente está falando em um acordo, é um negócio jurídico processual. Pelo menos em tese, o acordo pressupõe o interesse de ambas as partes. Se o acusado não sabe ainda qual que é a proposta que vai ser feita para ele, não sabe quais são as condições dessa proposta, eu posso exigir uma confissão prévia em abstrato dele?
O STJ falou que não, se é um acordo, eu preciso saber as cláusulas desse acordo para saber se eu quero aderir a esse acordo ou não. Se o acordo não me for favorável, eu não quiser aderir a esse acordo, eu vou deixar para exercer minha plena defesa ali durante ali a ação penal, no curso da ação penal. Então, só é exigida essa confissão por ocasião da celebração do acordo, depois de apresentadas as cláusulas para aquele acusado. E aí, se ele quiser celebrar, ele então confessará formal e circunstanciadamente. E é importante que a gente saiba, pessoal, que essa confissão, ela é considerada, caso ele venha descumprir esse acordo, ela vai ser mantida no processo, mas vai ser considerada como uma confissão extrajudicial, só que com um verniz ali maior, porque ele vai confessar acompanhado de um defensor público ou privado. Então, ela vai trazer uma robustez maior e pode ser usada contra ele ali, né, para condenação eventualmente na ação penal. É claro que ele pode trazer uma série de alegações a respeito daquela confissão, de que ele celebrou, por exemplo, porque tinha interesse ali em firmar o acordo, mas que ele não era realmente o autor daqueles fatos. Ele pode ainda se defender, mas essa confissão ela vai integrar o caderno probatório, especialmente porque hoje, né, o Supremo Tribunal Federal afastou aquela hipótese de que o inquérito não acompanharia mais os autos da ação penal. Vai acompanhar, normalmente aquela confissão vai ser utilizada como um elemento de informação em desfavor do acusado, caso ele venha a ser processado, ok? Então vamos lá. Cabe a retroação do acordo de não persecução penal? Bom, pessoal, isso aqui é importante porque, embora hoje isso já esteja sacramentado, em 2024 o Supremo Tribunal Federal finalmente decidiu sobre a possibilidade de retroagir esse acordo de não persecução penal, que foi introduzido na legislação em 2019, e a dúvida era se poderia alcançar os processos anteriores. Hoje isso já não tem tanta eficácia mais, porque a gente já está em 2026, não existem tantos processos antigos assim que vá retroagir. Mas sim, é uma possibilidade, né? Discutir-se a possibilidade de eu aplicar o acordo de não persecução penal a processos anteriores à Lei 13.964. E havia uma divergência muito grande sobre essa possibilidade, até que o STF firmou a possibilidade de que sim, é possível. Mas isso também traz um norte interpretativo que já passou a ser adotado pelos tribunais, no sentido de que eu também posso ter o acordo de não persecução celebrado já no curso da ação penal, mesmo que ele não tenha sido ofertado ali na etapa do inquérito e mesmo que isso tenha acontecido depois de 2019. Então, o momento processual para oferecer o acordo de não persecução penal é de fato antes do oferecimento da denúncia. É uma análise preliminar que o membro do Ministério Público faz. Mas nada impede que esse acordo seja oferecido lá na frente se eu perceber o cabimento dele depois, ou se alguma circunstância tiver modificado, né, ali os requisitos, o réu, por exemplo, respondia a uma ação penal, depois veio a ser absolvido, isso possibilita que ele receba o acordo, ou ele não foi localizado na etapa do inquérito, e aí, quando oportunamente citado, manifestou interesse no acordo de não persecução penal, então a gente pode deslocar, sim, a análise desse acordo para um momento posterior, e isso também decorreu um pouco desse entendimento do STF. Então, olha só. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente no seu exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício do controle jurisdicional e interno. Então percebam aqui que ele já traz mais uma informação, né? O Ministério Público tem um poder-dever de oferecer o acordo de não persecução penal quando constantes os requisitos. Então o Ministério Público, para não oferecer, tem que motivar adequadamente. É cabível a celebração de acordo de não persecução penal em caso de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei 13.964, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito, aqui atenção, tá, pessoal, antes do trânsito em julgado. Isso aqui pode ser cobrado, já foi cobrado em prova. Eles trazem ali antes da sentença penal condenatória, não é, tá? É antes do trânsito em julgado. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado desse julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado, então tem que ter, né, essa manifestação do Ministério Público, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos,
manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo. Então, os processos em qualquer fase que estejam, desde que não tivesse havido trânsito em julgado, deveriam constar com essa manifestação do Ministério Público no momento. E a gente já teve processos chegando depois no Supremo, depois dessa decisão, e membros não quiseram se manifestar. Então, tem que se manifestar sim, na primeira oportunidade, de falar nos autos relacionados aos processos anteriores. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado desse julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público ou a motivação para o seu não oferecimento devem ser apresentadas, aqui é a regra, né, antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura pelo órgão ministerial no curso da ação penal, se for o caso. Então percebam que o Supremo Tribunal Federal deixou uma brecha aqui para essa propositura acontecer num momento posterior, a depender do caso ali, efetivamente, em que esteja sendo julgado, tá? Então, eu tenho aqui algumas hipóteses em que houve o oferecimento posterior, ou quando não houve, o STJ mandou anular o processo e voltar até o momento, até oferecer o acordo. Olha só. Hipótese em que, após o recebimento da denúncia, então em tese já ultrapassado o momento regular, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público determinou o retorno dos autos ao Procurador da República para reanálise dos requisitos exigidos para a celebração do acordo no caso concreto, havendo, portanto, a retomada da fase pré-processual. Assim, a aparente existência de justa causa para o início da ação penal foi afastada. Então, percebam aqui. O Ministério Público, quando ele não oferece o acordo de não persecução penal, ele vai oferecer denúncia. Quando há o oferecimento da denúncia, é o momento para que a defesa possa se manifestar acerca do não oferecimento do acordo. E caso entenda que era o caso de oferecer o acordo e o membro do Ministério Público não ofereceu, a defesa pode recorrer para o órgão de instância superior do Ministério Público. Hoje esse recurso é, via de regra, para as câmaras de coordenação e revisão, como foi nesse caso aqui. E a Câmara vai avaliar se, de fato, o Ministério Público agiu corretamente ou se era o caso de oferecer o acordo e vai devolver o processo. Só que percebam, esse recurso ele não tem efeito suspensivo, né? Ele é um recurso que é interno no Ministério Público. Então o processo ali ele continua. Caso a Câmara de Coordenação e Revisão devolva dizendo, olha, realmente tem aqui que oferecer o acordo, o processo retoma a fase pré-processual para o Ministério Público ofertar o acordo e aí suspende-se ali o andamento da ação penal enquanto fica cumprindo aquele acordo. Então percebam que aqui é uma hipótese em que eu já tenho ação penal, mas eu volto para oferecer o acordo de não persecução penal. Eu tive o recurso foi provido, interrompe-se ali a ação penal. Um outro precedente interessantíssimo aqui do Supremo Tribunal Federal é esse aqui, ó. Houve aqui o pedido de acordo de não persecução penal incidentalmente formulado pela defesa antes do trânsito em julgado da condenação. O Ministério Público, lá na origem, o parquê ali da primeira instância, negou, falou que não ia oferecer. Houve, então, recurso para a Câmara de Coordenação e Revisão, e lá ocorreu a revisão pela Câmara, e houve a devolução para o oferecimento do acordo. Olha só o que o membro do Ministério Público falou. Não vou oferecer, porque já transitou em julgado. Então, olha só, enquanto era analisado esse recurso para a Câmara de Coordenação e Revisão, o processo foi tramitando. E o processo não só tramitou, como transitou em julgado, enquanto julgava o recurso lá na Câmara. Quando a Câmara devolveu, dizendo, olha, era para ter oferecido o acordo mesmo, ofereça, o membro do Ministério Público falou assim, ai, que pena, agora transitou em julgado, não vou mais oferecer. Pode fazer isso? Perderia totalmente ali a função do recurso se eu pudesse agora me valer do trânsito em julgado para convalidar um erro do próprio Ministério Público lá atrás. Então, o STF falou o quê? Ilegalidade manifesta na decisão do Ministério Público ali, por conta, assim, da possibilidade de inefetividade do direito reconhecido pelo órgão ministerial. Então, por meio de habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal devolveu o processo, mesmo já tendo ocorrido o trânsito em julgado, para que fosse oferecido o acordo de não persecução penal, porque era um direito que foi reconhecido pela Câmara. E se eu não fizesse isso, baseado no trânsito em julgado, eu estaria dando um esvaziamento a essa possibilidade recursal. Ele não tem efeito suspensivo, mas tão logo seja concedido, ele vai ter ali que ter alguma efetividade. Então o Supremo Tribunal Federal desconstituiu ali aquela coisa julgada, para que fosse efetivamente ofertado o acordo de não persecução penal. Então, bem interessante também esse precedente, né? Bem peculiar. Então, quando que não cabe o acordo de não persecução penal? A lei já te falou os requisitos e agora ela vai te falar
quando que é vedado o acordo de não persecução penal. Então vamos lá. Primeiro, se for cabível transação penal. Então, se eu tenho uma infração de menor potencial ofensivo, então a pena aqui é menor ou igual a 2 anos, né? Vocês concordam que isso, via de regra, vai estar contido naquele que traz que a pena mínima tem que ser menor que 4 anos? Menor ou igual a 2 anos está dentro, né? Do menor de 4 anos. Não lembro mais como é o símbolo do está contido, mas é isso. Basicamente, está dentro aqui. Então, se eu tenho aqui as duas possibilidades, eu privilegio a transação penal. Então, quando couber transação penal, não cabe acordo de não persecução penal. Segunda hipótese, se o investigado for reincidente, então, reincidência aqui vocês sabem o que é, né? E aí a segunda parte, ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Gente, aqui o legislador ele fez uma bagunça nos conceitos, né? Porque ele trouxe aqui uma ideia de conduta criminosa habitual. O que é isso, né? A habitualidade criminosa, ela, em tese, pressupõe uma reincidência, né? Quando a gente fala em habitualidade criminosa, a gente está falando daquele criminoso profissional. Ele fala também em conduta criminal profissional. Mas a gente não está falando de reincidência, porque a reincidência já está na primeira parte. Então, se isso fosse reincidência, eu nem precisava falar de conduta criminosa habitual, porque basta uma ou outra condenação anterior, já está impedido aqui a celebração do acordo de não persecução penal. Uma conduta criminal reiterada também, então aqui hipóteses que não caberiam reincidência. O que vai caber aqui então, pessoal? Vai caber aqueles maus antecedentes que não constituem mais reincidência, né? Maus antecedentes antigos, desde que não insignificantes. E aqui, quando ele fala não insignificantes, ele não está fazendo referência ao princípio da insignificância, por óbvio, né? Porque se fosse princípio da insignificância, a gente está falando de um réu primário, né? Já que ele não tem nenhum crime anterior. O princípio da insignificância torna a conduta anterior atípica. E que passaram aí algum tempo. Porém, pessoal, qual que é a interpretação que tem sido dada também pelo STJ? Eu posso considerar pessoas que têm ali ações penais em curso, inquéritos policiais em tramitação e até mesmo, pessoal, aqueles réus que tiveram ali apuração de procedimento de ato infracional. Então não serve para constituir reincidência, mas os atos infracionais anteriores, desde que relevantes, eles podem impedir o acordo de não persecução penal. Então a gente está falando ali, por exemplo, de um réu que acabou de completar 18 anos, mas ele tem ali uma vasta folha de antecedentes infracionais, que em tese não servem para constituir reincidência, mas a depender do caso podem ser impeditivos aqui para o acordo de não persecução penal. Atenção, tá, pessoal? A gente tem muito aquela ideia de que quando completa 18 anos, zera, né? Aquilo tudo que ficou para trás de infracional não serve mais para prejudicar o acusado. O STJ tem começado a dar algum tipo de relevância para esses antecedentes infracionais. Então agora eu posso usar eles para impedir o acordo de não persecução penal, e o STJ também entende que esses atos infracionais, a depender da relevância, podem servir de fundamentação para a prisão preventiva, tá? Então hoje não é mais necessário que eu tenha só passagens na vida adulta, também não preciso de efetivamente trânsito em julgado para que possa impedir o acordo de não persecução penal. Então, processos em curso também servem para impedir. Ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração por acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, se ele já teve uma regra muito parecida com o que a gente já tinha ali, né, para transação penal, que tem previsto lá na Lei 9.099, não pode ter tido outra transação penal nos últimos 5 anos. Aqui ele vai além. Eu não posso ter tido outro acordo de não persecução penal, não posso ter tido uma transação penal e não posso ter tido uma suspensão condicional do processo. Percebam aqui que ele não inclui nesse rol de vedações uma celebração de um acordo de colaboração premiada. Então eu posso ter tido uma colaboração premiada e celebrar um acordo de não persecução penal não está vedado, né, nos 5 anos subsequentes. Fica só para essas 3, tá? Como a gente está falando de uma norma que tem caráter material, eu não vou aqui ampliar por meio de analogia. E aqui uma escolha do Constituinte de não incluir também nos tipos penais, que aqui então já considerando em abstrato, nos tipos penais que não podem celebrar esse acordo de não persecução penal,
todos aqueles que decorram de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino em favor do agressor. Então aqui, pessoal, a ideia é não privilegiar os crimes que tenham sido praticados no contexto da Lei Maria da Penha. Seja eles por violência doméstica ou familiar, seja eles num contexto de misoginia, né? Menosprezo à condição de mulher, da forma semelhante como a gente tem lá descrito para o feminicídio. Claro, feminicídio não caberia, mas a gente tem outros crimes, como, por exemplo, crimes contra a honra, crimes contra o patrimônio, né, que são praticados contra a mulher, que não vão admitir esse acordo de não persecução penal, tá? Então, uma escolha do legislador, essa escolha foi feita também lá para a Lei 9.099, se vocês forem na Lei Maria da Penha, vai ver que lá está dizendo que não se aplica a Lei 9.099 para a Lei Maria da Penha. Ah, professora, mas eu atuo no juizado de violência doméstica e eu já vi lá sendo aplicado a suspensão condicional do processo. Então, é mentira isso aí. Não pode. Lá eles fazem porque, por exemplo, no juizado de violência doméstica onde eu substituo, o Ministério Público, o juiz e defensor entendem que deve sim aplicar o acordo, que não deve ser aplicada a lei. E aí acaba que não tem nenhuma fiscalização, porque se todo mundo concorda, ninguém vai recorrer, isso não vai chegar na segunda instância. Mas é uma prática errada, é uma prática ilegal por uma série de motivos, né? Por exemplo, o juiz com quem eu trabalhava, ele entendia que era muito melhor eu ter uma suspensão condicional do processo, já que o réu fica 2 anos ali vinculado ao processo, tendo que comparecer para comprovar suas atividades, tendo que prestar um serviço comunitário. E muitas vezes, quando ele não faz o acordo, ele vai pegar, por exemplo, num crime de ameaça ali, uma pena de 1 mês, e é muito comum, pessoal, prescrever essa pena. Então, ele vai ter um impacto muito maior. Então, eles celebram esses acordos pensando, na verdade, em vincular mais aquele réu àquela ideia de vai frequentar grupo reflexivo e tudo mais. Mas isso é uma prática, sim, ilegal. Não considerem a prática, considerem o que a lei diz, porque é isso que vai cair na prova de vocês, tá? Tem enunciado de súmula, tem vários precedentes vinculantes no Supremo e do STF dizendo que não se aplica para a Lei Maria da Penha. Então, ignorem a prática e levem aquilo que está na lei. Não cabe nem transação penal, nem suspensão condicional do processo, nem acordo de não persecução penal nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, ok? E aí a gente tem mais uma vedação, né? Aqui eu trouxe o precedente para vocês do STJ sobre a possibilidade de utilizar ações penais em curso. Então, olha só. Constitui fundamentação idônea para o não oferecimento do acordo de não persecução penal a existência de vários registros policiais e infracionais aqui, ó, embora o réu seja tecnicamente primário, bem como a utilização de posição de liderança religiosa para a prática do delito de violação sexual mediante fraude. Então, mesmo o réu primário pode ter a vedação quando houver vários registros policiais e infracionais. E aqui, pessoal, esse precedente do STJ trouxe mais uma vedação que não estava prevista ali na lei, tá? Então a lei ela não traz, isso é uma interpretação jurisprudencial, que não cabe acordo de não persecução penal nos crimes raciais. Então os crimes de racismo, e aqui a gente vai incluir também, né, a LGBTQIA+, fobia, porque o Supremo Tribunal Federal também equiparou os crimes praticados nesse contexto aos crimes de racismo. Então, se são equiparados para todos os fins. Não vai caber acordo de não persecução penal para crimes raciais, tá? Aqui foi uma extensão, um ativismo judicial mesmo, o STJ trouxe uma nova vedação que não estava prevista em lei para o oferecimento de acordo de não persecução penal. Em regra, nós não podemos considerar o tipo penal em abstrato para poder vedar acordos, exceto quando há previsão expressa. Então lá não cabe para a Lei Maria da Penha, beleza, a lei veda já, porque já fez esse cálculo. Aqui foi por meio de decisão do STJ, então se perguntar na prova de vocês, jurisprudência do STJ veda ali o oferecimento para crimes raciais, ok? Então, como eu havia falado para vocês, preenchidos esses requisitos, o Ministério Público é obrigado a oferecer o acordo de não persecução penal. É o que a gente chama de poder-dever, né? Então, o STJ e o STF já falaram sobre isso. A possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao parquê que o oferte. Então, não pode ser obrigado. Mas é claro que o Ministério Público tem que motivar.
O Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar o acordo de não persecução penal. Não se tratando de hipótese de manifesta inadmissibilidade do acordo de não persecução penal, a defesa pode requerer o reexame de sua negativa, nos termos do 28A, parágrafo 14, não sendo legítima em regra que o Judiciário controle o ato de recusa quanto ao mérito, a fim de impedir a remessa ao órgão superior do Ministério Público. Então, se o Ministério Público não ofertou, o que a gente pode fazer é recorrer para uma segunda instância. E o juiz não pode falar assim, não, tá certo, o membro do Ministério Público, não vou deixar subir o recurso. Ele não faz essa análise de mérito, tá? Então, o direito de recorrer, ele deve ser assegurado à defesa e o Ministério Público, em tese, ele não vai fazer essa análise de mérito. Teses do STJ. O controle do Poder Judiciário quanto ao pedido de revisão do não oferecimento de acordo de não persecução penal deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos. Então, quando homologa, o juiz analisa os requisitos objetivos. Não é, portanto, legítimo o exame de mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. Além disso, pessoal, um outro precedente importante do STJ é no sentido de que o Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado no caso de recusa no acordo de oferecimento do acordo de não persecução penal. Gente, então como é que eu vou recorrer se o Ministério Público não tem que notificar? Não, pessoal, o recurso vai caber tranquilamente, o Ministério Público vai negar ali o oferecimento do acordo de não persecução penal e vai oferecer a denúncia. E quando ele oferece a denúncia, ele vai trazer uma cota anexa explicando por que ele não está oferecendo o acordo de não persecução penal. O juiz, então, receberá a denúncia, citará o acusado para responder à ação penal e é nesse momento que o acusado vai ter conhecimento do motivo pelo qual o acordo não foi oferecido. Não vai perder a oportunidade de recorrer. É aqui também que ele oferece o acordo para a instância superior do Ministério Público, ok? Então, não tem que o Ministério Público diretamente intimar. É nesse momento que o acusado pode recorrer para a instância superior e, paralelamente, vai se defendendo da ação penal. A recusa injustificada ou ilegalmente motivada do Ministério Público em oferecer o acordo de não persecução penal autoriza a rejeição da denúncia por falta de interesse de agir para o exercício da ação penal. Esse precedente é bem interessante do STJ, é um precedente bastante isolado, mas eu já vi sendo cobrado em prova de concurso público, tá? Então, autoriza a rejeição da denúncia. É uma forma que o STJ achou de o judiciário tentar controlar recusas imotivadas quando a parte não recorrer, por exemplo. Eu já tentei aqui pedir a rejeição da denúncia numa situação dessa, mas o juiz não acolheu. Então, a recusa injustificada, ela tem aqui mais essa possibilidade para a defesa de pedir a rejeição da denúncia. É cabível também, pessoal, isso aqui é bem interessante, tá? O Ministério Público pode intervir nos casos em que o querelante na ação penal privada deixa de oferecer o acordo de não persecução penal. Então, cabe acordo de não persecução penal na ação penal privada, tal qual, por exemplo, ocorre com a transação penal. Só que aqui o STJ decidiu que o Ministério Público, na qualidade fiscal da lei, pode intervir caso o querelante não ofereça o acordo de não persecução penal. Lembra, pessoal, que na ação penal privada, na verdade o que a gente tem é uma ação penal pública de iniciativa privada. É atribuído ali ao querelante, ao ofendido, né, a possibilidade de exercer o direito de punir do Estado, mas no final o direito de punir continua sendo público. Só o exercício que é pelo querelante. Só que essa faculdade que a lei dá para o ofendido de entrar com a ação penal privada, ela não pode se converter numa possibilidade de vingança privada. Imagina, se para determinado crime eu tenho ali preenchido os requisitos objetivos, e se fosse o caso de ação penal pública, que é muito mais grave, o Ministério Público tem o poder dever de ofertar, eu não posso deixar ficar uma liberalidade ali do ofendido decidir se quer ou não oferecer o acordo de não persecução penal. Da mesma forma que na ação penal pública, na ação penal privada, quando preenchidos os requisitos, ele é obrigado a oferecer. Senão ele vai ficar ali só dizendo, não quero oferecer porque eu quero ação penal. Não existe essa possibilidade. O direito penal não é uma vingança privada, né? Então, o que o STJ decidiu? É cabível o acordo de não persecução penal em ação penal privada, mesmo após o recebimento da denúncia, tendo o Ministério Público legitimidade supletiva para propor a medida quando houver inércia ou recusa infundada do querelante. Nesse sentido, o Ministério Público, como custos legis, e aqui de fato ele é custos legis, porque ele não é parte no processo, pode e deve atuar subsidiariamente nos seguintes casos. Recusa injustificada do querelante, quando o querelante, sem fundamentação razoável,
Se recusar a ofertar o NPP, ainda que estejam preenchidos os requisitos legais, o Ministério Público deve intervir para impedir que a persecução penal se torne um instrumento de abuso, né? Vingança privada. 2. Silêncio ou inércia do querelante. Na hipótese de omissão do querelante diante da proposta, o Ministério Público pode supletivamente ofertá-la, garantindo que o processo penal atenda a uma finalidade justa e racional. E terceira, propostas abusivas e desproporcionais. Pode ser que o querelante ali, com a ideia de inviabilizar o acordo, coloque uma proposta completamente desproporcional. Vai lá dizer que o acusado tem que pagar 1 milhão de prestação de serviço, prestação pecuniária para um crime, por exemplo, a gente tem ali, vamos dizer, alguns crimes contra a honra. Não, desproporcional, né? Então, se for abusivo e desproporcional, também o Ministério Público pode intervir para garantir que os parâmetros legais sejam respeitados. Bem interessante também esse precedente informativo 843 do STJ. Não corre a prescrição enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Então, é mais uma hipótese de impedimento da prescrição, tá? Então, enquanto a gente está ali aguardando o cumprimento do acordo, ele fica impedido ali de correr o curso da prescrição, como acontece, por exemplo, com a suspensão condicional do processo, né? A suspensão condicional do processo também tem previsão de que não corre a prescrição. Diferente da transação penal, na transação penal, o curso prescricional corre tranquilamente ali. É uma vantagem ali para o acusado, às vezes, não cumprir, né? Porque ele está ganhando tempo para alcançar uma possível prescrição. Então vamos lá, pessoal, para algumas questões de defensoria pública sobre o tema. Henrique, em um dia de fúria, agrediu sua esposa Marlene. Em um dia de fúria, né? Como se isso aqui fosse uma exceção. Agrediu sua esposa Marlene. Apesar das lesões terem sido leves, foram comprovadas por laudo de lesões corporais. O Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, deixa de oferecer acordo de não persecução penal ou qualquer outro instituto despenalizador, por se tratar de crime com violência no âmbito da Lei Maria da Penha. Assinale a alternativa correta acerca da atuação do órgão ministerial. A gente já viu aqui que ele agiu corretamente, né? Porque não cabe nenhum acordo na Lei Maria da Penha. A. Deveria o Ministério Público ter oferecido a NPP? Errado, né? Pois a ausência de violência ou grave ameaça não é requisito para oferecimento do acordo de não persecução penal. Não, é requisito sim. B. Deveria o Ministério Público ter oferecido a suspensão condicional do processo? Não, porque não se aplica a Lei 9.099, a Lei Maria da Penha, pois é cabível em casos envolvendo violência ou grave ameaça. De fato, a suspensão condicional do processo não traz essa restrição, mas não cabe porque a Lei Maria da Penha excetua a aplicação da Lei 9.099. C. A atuação do MP está correta, vez que, apesar de não haver previsão expressa impedindo a utilização de institutos despenalizadores em casos envolvendo violência doméstica, familiar ou afetiva, a jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de impedir a aplicação desses benefícios penais nesses casos. Aqui o único erro é, apesar de não haver previsão expressa, existe sim, tanto para a NPP quanto para as outras medidas. D. A atuação do MP está correta, em razão de haver previsão expressa impedindo a utilização dos institutos despenalizadores em casos envolvendo violência doméstica, familiar e afetiva. Correta, alternativa D. E a E. Deveria o MP ter oferecido a transação penal, vez que a lesão corporal leve é crime de menor potencial ofensivo. Errado, né? Não cabe aqui a transação penal também, por expressa vedação legal. Defensoria Pública do Amazonas 2025, sobre o acordo de não persecução penal. A. É importante medida de política criminal consensual, verdade, podendo ser aplicada quando for o caso de arquivamento do inquérito pela tipicidade do conduta. Errado, né, pessoal? É não sendo o caso de arquivamento. Se é o caso de arquivamento, arquiva. Não tem por que fazer acordo de algo que não deve virar ação penal. B. Da decisão judicial que recusar sua homologação, caberá apelação criminal no prazo de 10 dias. A gente tem uma previsão aqui, né, no artigo 581, de recurso da não homologação. Então, é o caso de rese, recurso em sentido estrito, né, que o prazo é de 5 dias para interposição, 10 dias no caso de defensoria pública, prazo em dobro, tá? A apelação criminal no prazo de 10 dias só existe no juizado especial criminal. C. A autoridade policial somente poderá propô-lo nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. A gente viu que a pena privativa de liberdade mínima, né? Então eu olho o patamar inferior ali do meu preceito secundário, não o patamar superior. Pena
privativa de liberdade mínima não superior a 4 anos. D. É cabível em ações penais privadas, perfeito, possuindo o Ministério Público legitimidade supletiva para propor acordo quando houver inércia ou recusa infundada do querelante. É exatamente esse último precedente que nós acabamos de analisar. Cabe, então, na ação penal privada, o Ministério Público vai agir na qualidade de custos legis quando houver omissão do querelante. A confissão pelo investigado na fase do inquérito constitui exigência do artigo 28A do CPP, sendo válida a negativa de formulação da respectiva proposta baseada em sua ausência. Errado, né? Eu não preciso da confissão na fase do inquérito. Como eu havia explicado para vocês, a confissão ela só é necessária por ocasião da celebração do acordo, quando o acusado tiver conhecimento das cláusulas, das condições que ele tem que cumprir. Se ele quiser celebrar, ele confessa. Se ele não quiser, ele pode manter ali o seu direito ao silêncio, né? E até violaria o princípio nemo tenetur se detege de que ele tivesse que previamente haver aberto mão do seu direito ao silêncio para poder ter direito a um possível acordo que pode nunca ser ofertado, né? Então, é quando da celebração do acordo que ele tem que confessar se quiser celebrá-lo. Vamos lá. Agora eu trouxe uma questão aqui da Defensoria Pública de São Paulo que ela está desatualizada, mas é uma questão importante aqui porque tem algumas assertivas que vale a pena a gente dar uma revisada, né? Então eu vou dizer para vocês aonde que ela está desatualizada. Exige confissão formal e circunstancial. Aqui ele pergunta de acordo com a jurisprudência, então atenção para o enunciado, tá? Exige confissão formal e circunstanciada do fato criminoso pelo acusado, sendo que a pretensão do afastamento desse requisito é compatível com a via do habeas corpus. Então aqui, claro que não dava pra gente esgotar todo o conteúdo na sala de hoje, o STJ tem entendimento de que o habeas corpus não é o meio cabível para discutir cláusulas do acordo de não persecução penal. A doutrina critica bastante esse posicionamento do STJ, mas é o precedente do STJ. Não posso discutir as cláusulas por meio de habeas corpus, não é um instrumento adequado. Tá? Então, errado porque esse precedente do STJ veda. B. Deve ser executado perante o juízo que o homologou, o qual poderá deprecar a fiscalização do cumprimento do ajuste e a prática dos atos processuais para o atual domicílio do acusado. Essa era a alternativa correta, mas hoje a gente tem precedente do STJ no sentido de que não pode deprecar. A fiscalização é da responsabilidade do juízo que homologou, tá? Então, hoje a interpretação é de que eu não posso deprecar para o cumprimento, não. Eu tenho que cumprir ali. Então, antigamente acontecia isso, né? Ele morava em outro estado, a gente deprecava para lá, e aí quando vinha com tudo ali já cumprido, o juízo que homologou analisava o cumprimento dos requisitos e dava a extinção da punibilidade. Hoje tem que ser tudo aqui no juízo que homologou. E a lei fala em juízo da execução penal, tá? Na prática, muitos lugares não fazem, não levam para o juízo da execução penal. Onde eu trabalho, por exemplo, é na vara criminal, que é acompanhada ali a fiscalização, mas a lei fala em juízo da execução penal, tá bom? E a jurisprudência entende também nesse sentido. C. Se aplica a fatos ocorridos antes da vigência da Lei 13.964, perfeito, desde que seja proposto pelo Ministério Público, antes de eventual sentença condenatória, a gente já viu que não é da sentença, né? É do trânsito em julgado. Então eu posso ter sentença condenatória desde que não transitada em julgado. D. Pode ser oferecido ou recusado pelo Ministério Público, porém, em caso de recusa, o parquet tem o dever de intimar o acusado para que possa recorrer da decisão. Não tem, né? A gente já viu aqui que é tese do STJ que não tem obrigação de intimar, ele vai tomar conhecimento por ocasião da citação. É cabível ao réu tecnicamente primário, beleza, sendo que sua recusa pelo Ministério Público em razão da existência de registros policiais e infracionais configura fundamentação inidônea. Errado, né? Fundamentação idônea. E é por isso que é importante também conhecer a jurisprudência, porque à primeira vista poderia parecer realmente que está correta essa aqui, a fundamentação inidônea, porque a gente está pensando o quê? Presunção de inocência, né? A pessoa não teve uma condenação transitada em julgado e vai perder o direito a receber o acordo por causa disso. Então é por isso que eu trouxe para vocês esse precedente, porque ele foge à racionalidade do que a gente costuma pensar em processo penal, né? Eu preciso do trânsito em julgado para que isso possa ter algum tipo de influência. Não, aqui, registros policiais e infracionais podem impedir ali o acordo de não persecução penal. Vamos para a próxima, Defensoria Pública do Ceará 2022.
O acordo de não persecução penal reforça o sistema acusatório ao permitir que o Ministério Público proponha acordo antes mesmo da análise do arquivamento da acusação ou oferecimento da denúncia. Não, né? A análise do arquivamento ela é prévia. E só se eu não for o caso de arquivamento que eu ofereço o acordo. Então tá errado. B. Não será cabível se o agente tiver realizado outro acordo de não persecução penal no período de 5 anos anteriores ao cometimento da infração. Perfeito, né? Tem aqui que ter 5 anos depois para que possa fazer o acordo de não persecução penal. Vamos ver as demais. Não será cabível em crimes praticados contra o meio ambiente devido ao âmbito de proteção constitucional do bem jurídico penalmente tutelado. A gente já viu que não está nem nas vedações legais, nem nas jurisprudenciais, embora aqui no Distrito Federal, por exemplo, o Ministério Público do Meio Ambiente, dependendo do crime, eles não oferecem e justificam em abstrato, né? Isso em tese é ilegal. Já tentei alguns recursos para a Câmara de Coordenação e Revisão, o problema aqui é a orientação do próprio Ministério Público, e aí a gente fica naquela sinuca de bico, né? O Judiciário não pode intervir, é o próprio Ministério Público quem decide os recursos e muitas vezes acabam passando motivações que são infundadas, mas porque o Ministério Público tem tese institucional, acabam sendo mantidas. Mas a regra é que não poderia, tá? Então não lembra da prática, lembra da teoria para a tua prova. D. Será cabível em crimes culposos com resultado violento, exceto no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor? Errado. Cabe sim em crimes culposos com resultado violento, inclusive no homicídio, né, culposo na direção de veículo automotor. Ele está dentro, inclusive, da pena, porque a pena é de 2 a 4 anos, salvo engano. Pena mínima bem aquém daquela prevista para o acordo de não persecução penal. E deverá contar com a anuência da vítima nos casos em que a reparação do dano ou restituição da coisa por condição do acordo e o investigado estiver impossibilitado de fazê-lo. Isso aqui não passa pelo crivo da vítima, tá? É o Ministério Público quem vai decidir. E aqui a última, Defensoria Pública da Paraíba, né? Leandro, menor de 21 anos e com passagem na Vara da Infância e Juventude, foi preso pela primeira vez após a maioridade. Para conseguir dinheiro para alimentar sua filha recém-nascida, estava vendendo maconha na comunidade. Então veja que ele tinha passagens na Vara da Infância e da Juventude. Isso aqui é importante pra gente, porque a gente já viu que isso pode impedir o acordo de uma persecução penal. Mas na maioridade ele foi preso pela primeira vez, então ele é réu primário. Para conseguir dinheiro para alimentar sua filha recém-nascida, estava vendendo maconha na comunidade sozinho. Por que ele te fala isso, pessoal? Porque aqui ele está dizendo que ele é provavelmente um traficante privilegiado, ele estava vendendo sozinho, ele não tinha ali envolvimento com organização criminosa, né? Então, em tese, é a hipótese do tráfico privilegiado que tem um redutor de pena considerável. Preso em flagrante, ficou em silêncio em seu interrogatório policial. Sua família procura a Defensoria Pública para orientação. Com base nos entendimentos jurisprudenciais, a. O fato de ter passagens pela Vara da Infância e Juventude impede que lhe seja oferecido acordo de não persecução penal. Bom, aqui vamos deixar em stand-by porque a gente já viu que pode sim impedir, né? Pode impedir. B. É cabível o oferecimento do acordo de não persecução penal por se tratar de crime de tráfico privilegiado, oportunizando o momento e local correto para Leandro confessar os fatos. Bom, em tese sim, no caso de tráfico privilegiado, vai caber o acordo de não persecução penal, e aí ele vai confessar oportunamente. C. A venda de drogas por mais de 4 dias configura habitualidade, que impede o oferecimento de acordo de não persecução penal. Da onde que eles tiraram isso aqui, eu não sei, né? Errado. D. Não terá direito ao acordo de não persecução penal porque não consta a confissão formal e circunstanciada dos fatos, devendo essa ser prévia à análise do promotor de justiça. Errado também. E não terá direito ao acordo de não persecução penal por se tratar de crime hediondo com pena máxima superior a 4 anos. Aqui ele deixou bem claro que é tráfico privilegiado, né? Porque ele estava vendendo maconha na comunidade sozinho. Então não se aplicaria ele primário, de bons antecedentes e não envolvendo em organizações criminosas. Então a gente ficaria entre a A e a B. Eu vou marcar a B, pessoal. Por quê? Porque aqui é a regra, né? É cabível o oferecimento do acordo de não persecução penal por se tratar de crime de tráfico privilegiado, oportunizando o momento e o local correto para que ele possa confessar os fatos. A vai estar errada, pessoal, porque não basta que ele tenha passagens, ele tem que ter várias passagens relevantes ali para justificar
que não seja oferecido o acordo de não persecução penal. Então a regra é que não basta que ele tenha passagens pela Vara da Infância e da Juventude, ele tem que ter ali um histórico reiterado de passagens infracionais para que seja vedado o acordo de não persecução penal. Com isso, pessoal, a gente encerra nossa aula de acordo de não persecução penal. Espero que vocês tenham gostado dessa grande revisão e gabaritem todas as provas na hora do vamos ver, né? Um abraço, pessoal.